O texto que servirá de base para a mensagem desta manhã é uma declaração do apóstolo Paulo que encontramos lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra e dar-nos o entendimento para compreender e o poder para aplicá-la em nossas vidas. Nesse texto, o apóstolo Paulo, irmãos, nos dá uma exata definição do que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Se eu perguntar aqui quantos discípulos de Cristo temos aqui, talvez todos levantem as mãos. Mas é importante, irmãos, sabermos o que significa realmente ser um discípulo de Cristo. Porque nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. Nada menos do que isso. E a fazermos discípulos para Cristo. Essa é a grande comissão. Ide, fazei discípulos. Então o que Cristo quer é discípulos, não meros membros de igreja. Esse é um chamamento, irmãos, que vai além de sermos membros de uma igreja cristã, que vai além de sermos meros seguidores de uma religião, ainda que essa religião se declare uma religião cristã. Mas vai além. Então, o que significa exatamente ser um discípulo de Cristo? Vou responder com uma frase apenas. É alguém que vive a vida de Cristo. Discípulo de Cristo é a pessoa que vive a vida de Cristo. Porque é dessa forma que Paulo define um discípulo ao falar da sua própria experiência. O que Paulo está a dizer é o seguinte: o Paulo de antes morreu. Agora é Cristo que vive em mim. Não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Eu morri. Estou crucificado. Essa mesma definição de discípulo foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, quando ele diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, observe, irmão, ele não obriga ninguém a ser, mas apresenta condição. E a condição é esta: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz era símbolo de morte. Quando uma pessoa percorria as ruas de Jerusalém a carregar uma cruz, todos sabiam que aquela pessoa estava condenada à morte. Então, carregar a cruz é morrer. Quando Jesus diz que a condição para ser um verdadeiro discípulo é carregar a cruz, ele está a dizer que a pessoa deve morrer para si mesmo e permitir que Jesus viva em seu lugar. Foi exatamente por compreender assim
que o apóstolo Paulo afirmou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu. Não é mais o meu ego, não é mais a minha vontade. Então, se verdadeiramente és um discípulo de Cristo, ou se desejas ser um autêntico discípulo de Cristo, deves ter a mesma disposição e a mesma autoridade de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem sido essa a tua realidade? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo enquanto preparava esse sermão. Tem sido esta a minha realidade? Podes verdadeiramente dizer: Cristo vive em mim? Ou a vida que agora vivo é a vida de Cristo? Quando realmente Cristo vive em mim? Quando? Ou quando realmente vive em nós? Cristo vive em nós, irmãos, quando o centro da nossa vida é Cristo e não nós mesmos. A minha vida é cristocêntrica, não egocêntrica. Ele é o centro. Quando damos a Ele o primeiro lugar e viver para Ele é o que mais nos importa. As pessoas neste mundo vivem para várias coisas, as suas prioridades. Mas o discípulo de Cristo, o cristão, viver para Cristo é o que mais importa. E sabe por quê, irmãos? Porque é isso que o Senhor Jesus requer de nós. Nada menos do que isso. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos. Ele morreu por ti, morreu por todos. Para que os que recebem sua nova vida, quer dizer, os crentes, aqueles que se converteram, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Irmãos, esta é a razão da morte de Cristo por nós, para atrair-nos a Ele, para que possamos viver por Ele e para Ele. Então, se esta não for a tua disposição sincera, observa, eu falo isso de coração, se a tua disposição sincera não for viver para Cristo, ou viver a vida de Cristo, meu irmão, desista. Desista da vida cristã. Desista de declarar-te um verdadeiro cristão, porque só estarás a enganar a ti mesmo. Se não estás disposto a dizer como Paulo, já não vivo eu, Cristo vive em mim, desista. Estarás a enganar a ti mesmo. Não é isso que Tiago diz em outras palavras? Lá no capítulo 1, versículo 27, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o que a palavra diz? Que devemos viver a vida de Cristo. É o que a palavra diz. Se não és cumpridor, estás a enganar-te a ti mesmo. Cristo vive naquele que faz da palavra de Deus o seu alimento diário, como o próprio Cristo fazia. Não é tomar esta Bíblia apenas no domingo, e tem gente que nem no domingo mais toma, porque agora tem um telemóvel. Tudo bem, telemóvel tem a Bíblia também. Mas é diariamente. Alimentar-te.
Era o que Cristo fazia. Isso fica bem claro na resposta que ele deu a Satanás quando foi tentado no deserto. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos do pão para viver, sim, o alimento físico, mas Jesus diz não só de pão, porque tu não eres físico apenas, tu não eres matéria, tu eres espírito e necessita alimentar o teu espírito. E o pão do espírito é a palavra. A palavra. Cristo vive naquele que, por amor, obedece às palavras de Jesus. Não por obrigação, mas obedece inclusive aquelas mais incômodas. Sabe, aquela palavra que nos incomoda e ficamos agitados quando ouvimos, que queremos tapar o ouvido, ou se pudéssemos arrancar da Bíblia. Cristo vive naquele que por amor obedece às palavras de Jesus, mesmo aquelas mais incômodas, mesmo aquelas que nos vai tirar da nossa zona de conforto. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então Cristo vive naquele que guarda a sua palavra. Cristo vive naquele que é seu escravo, e não escravo do pecado. Irmãos, era dessa forma que Paulo se identificava, quando diz lá, Paulo, servo, no grego literal é Paulo, escravo de Jesus Cristo. O fato é que ou o pecado nos domina ou Jesus nos controla. Não há um meio termo. Ou somos escravos de nós mesmos e da nossa vontade, ou escravos de Jesus e submissos à sua vontade. E a questão é a quem temos escolhido, ser escravo de nós mesmos, da nossa vontade, ou de Jesus. Cristo vive naquele que tem vida de comunhão com Ele. E a comunhão com Jesus começa com o primeiro conhecimento da sua palavra, com o ouvir a sua palavra diariamente e com a obediência à sua palavra. Não apenas ouvintes, mas cumpridores. Irmãos, essa é a batalha do discípulo. Era a batalha de Paulo. No íntimo, queremos ouvir a Jesus, queremos fazer a sua vontade, mas o nosso eu quer ouvir a nós mesmos e fazer a nossa própria vontade. Temos a tendência de colocar os nossos ouvidos em nosso próprio coração. Mas o discípulo é aquele que coloca os seus ouvidos no coração de Jesus. Porque o nosso coração é enganoso. Nossa vida deve ser guiada pelo pulsar do coração de Jesus. Recentemente conversei com uma pessoa que estava a tomar uma atitude muito errada. Muito errada. De vez em quando o pastor dá conselhos online para ex-ovelhas no Peru, ex-ovelha lá no Brasil. E essa pessoa estava a tomar uma atitude muito errada. Então disse-lhe claramente que o que estava a fazer era pecado. Meu irmão, isso é pecado. E que colheria problemas por causa disso. Porque todo pecado tem consequência. Deus perdoa.
mas nem sempre nos livra das consequências. Mas essa pessoa preferiu ouvir a voz do seu coração, a julgar que a decisão que havia tomado lhe faria feliz. Isso, irmãos, na verdade foi há 3 anos atrás. E ontem ligou para mim: o pastor tinha razão, arruinei a minha vida. Acabei com a minha família. Irmãos, não é assim que a vida funciona. É o pulsar do coração de Cristo que realmente nos faz felizes. Não o que o nosso coração manda. Infelizmente, muitos não conseguem entender isso e procuram ser felizes e viverem da sua própria vontade, a viverem da sua maneira, a satisfazerem seus instintos pecaminosos e com isso colhem problemas, colhem aflições, colhem dificuldades, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Observe o que Paulo diz lá em Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ah, meu irmão, se não permites que o Espírito Santo guie tua vida, eu vou te dizer uma verdade: não és filho de Deus. Não és. Eu digo isso com a autoridade da palavra, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que Paulo está a dizer é que os verdadeiros filhos de Deus não vivem segundo a vontade da carne ou segundo a sua própria vontade, mas se deixam, sim, guiar pelo Espírito de Deus. Cristo vive em ti, se a tua fé nele é autêntica, realmente, se a tua fé é nele e para ele, não em ti mesmo, não em alguma outra pessoa. Por isso Paulo dizia: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É dele que eu dependo, porque ainda estou na carne. Cristo vive em ti, se és cristão, em tempo integral, não em tempo parcial. Parece que tem gente que quer ser cristão em tempo parcial. Tiram até férias de Deus. Não apenas quando estás na igreja ou na presença de outros crentes. Se Cristo vive em ti, se aceitas com a mente e com o coração que ele morreu em teu lugar, embora tu merecesses morrer. Porque ali na cruz houve uma troca, quem era para estar ali éramos nós, mas ele trocou, morreu em nosso lugar. Então tens que aceitar isso, que por causa do seu magnífico amor, ele te substituiu na cruz. Cristo vive em ti, que mataste na tua autossuficiência e orgulho na cruz. Vive em ti, se mataste a tua autossuficiência e o teu orgulho na cruz. Ah, como o orgulho atrapalha tantos cristãos, né? Como atrapalha. Cristo vive em ti, se morreste com ele na cruz. Se tiveste o teu orgulho quebrado, o teu coração de pedra trocado
por um novo coração. E se a tua vida agora é conduzida por Jesus Cristo. Não cantamos? Dá-me um novo coração. Cristo vive em ti. Se podes olhar-te no espelho e sinceramente dizer: Cristo vive em mim. Olha no espelho e diga: Cristo vive em mim. Ou se conversas com uma pessoa e tens a ousadia de dizer: olha para mim, porque Cristo vive em mim. Essa era a ousadia de Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podes fazer isso? Pastor, isso é difícil. É difícil. Eu vou dizer, é impossível para nós na carne. Mas é possível. Como conseguir isso? Como chegar no ponto alcançado pelo apóstolo Paulo de poder dizer: Cristo vive em mim? Isso é o mais importante nesta mensagem. Porque a resposta nos é dada pelo próprio apóstolo. Ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não por minhas próprias forças, não pelo meu poder, não pela minha sabedoria, não pela minha autossuficiência. Eu estou na carne. Mas esse viver, essa nova vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, viver pela fé no Filho de Deus, viver pela fé no Filho de Deus, primeiramente significa crer na sua obra redentora. Começa por aí, acho que todos aqui já creram. Que na cruz pagou por todos os nossos pecados e nos justificou, nos declarou justo. Mas também significa crer no poder que nos concedeu para vivermos uma vida santa, que é a própria vida de Cristo. Irmãos, nós temos esse poder. Temos esse poder. Sozinho não consegues. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos fez nascer de novo e nos dá poder para que possamos viver a vida de Cristo. Então não é impossível, porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá esse poder. Ele é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo está em nós. E ele está em nós exatamente para que possamos dizer: Cristo vive em mim. Com as minhas forças não posso, mas com o poder do Espírito que habita em mim, é perfeitamente possível. Mas porque muitos não conseguem? Para isso, o que preciso fazer é entregar-me totalmente, completamente ao controle do Espírito Santo, mediante a obediência absoluta ao Espírito. Hebreus 3, 7, 8 nos faz a seguinte advertência: portanto, como diz o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que adverte: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações.
o escritor aqui não estava a escrever para incrédulos, não. Não estava a escrever para pessoas fora da igreja, não. Estava a escrever para pessoas que se diziam cristãos, discípulos de Cristo. Mas tinha gente ali que ouvia a voz e endurecia o coração. Eu ainda era seminarista quando eu ouvi uma pregação de David Wilkerson, já faleceu já, autor do livro A Cruz e o Punhal. E nessa pregação ele dizia o seguinte: sabe onde estão os corações mais duros da face da terra? Os corações mais endurecidos. Não é num bar, não é nem num prostíbulo, é dentro da igreja. É onde estão os corações mais duros. Porque lá no bar, de repente, a pessoa ouve a palavra de Deus e se converte. Mas na igreja há pessoas que anos ouvem a palavra e não muda nunca. O coração está ali endurecido. Por isso a advertência que o Espírito Santo faz à igreja: se ouvirdes hoje a sua voz, como os irmãos estão a ouvir agora, porque não é a voz do pastor, não endureçais os vossos corações. Mas o problema de muitos cristãos é que ouve a voz do Espírito, o Espírito lhes fala de diversas maneiras, mas tem o coração endurecido. O fato é que o Espírito Santo habita em nós, mas o pecado também habita em nós. Há esse conflito, carne e espírito. O nosso coração é o palco de uma batalha espiritual. E nossa tarefa é escolher o lado nesta luta. De que lado eu vou ficar? Se escolhemos o Espírito Santo, ele triunfará. Se escolhemos o pecado nos vencerá. Se escolhemos o Espírito Santo, alegramos o Espírito Santo. Se escolhemos o pecado, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Aí ele não poderá fazer muita coisa na nossa vida, porque ele está ali triste. Por isso Paulo adverte, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais, mas entristecemos quando endurecemos o nosso coração e a palavra não produz transformação, não produz mudança nenhuma em nós. Irmãos, não existe meio termo. Ou alegramos ou entristecemos o Espírito Santo. E se entristecemos o Espírito Santo, jamais poderemos dizer: Cristo vive em mim. Porque a vida de Cristo dava prazer ao Espírito de Deus. Esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Agora eu quero falar da motivação. Onde encontrar motivação para viver a vida de Cristo? Já sabemos que temos esse poder, o Espírito Santo que habita em nós. Mas alguns não têm essa motivação. Ah, não, pastor, viver a vida de Cristo, eu vou ter que renunciar a mim mesmo, as coisas que eu gosto, as minhas preferências. Vai anular-me como pessoa. Onde encontrar motivação? Porque o desejo do homem natural é viver a sua própria vida. Mas precisamos ter a motivação correta para conseguir. Não deve ser medo ou castigo, nem o interesse nas bênçãos. O que motivava Paulo? O que motivava Paulo a dizer: Cristo vive em mim, já não é mais a minha vida? O apóstolo Paulo revela a sua motivação no final do versículo. Ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Irmãos, é um relacionamento pessoal. Cristo me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Se na face da terra eu fosse a única pessoa a necessitar da morte de Cristo, ele teria morrido por mim. É o que Paulo diz, morreu por mim, se entregou por mim. Então a motivação de Paulo era a certeza que tinha do grande amor de Jesus por ele, demonstrado no sacrifício da cruz. Paulo tinha uma relação pessoal com o amor de Cristo, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele merece tudo de mim. É justo que eu viva para ele, não mais eu, mas Cristo, não a minha vontade, a vontade de Cristo. Ele se entregou por mim, então agora eu me entrego por ele. Os irmãos entendem isto? Cristo te amou e a si mesmo se entregou por ti. Esse grande amor não te motiva a querer viver para ele? Na carta aos Coríntios, Paulo afirma que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O verdadeiro crente é constrangido pelo amor de Cristo. Constranger significa governar, impulsionar, orientar, empurrar. Então o que Paulo está a dizer é isso: o amor de Cristo me governa, me impulsiona, me orienta, me empurra. Literalmente significa pressiona por dentro. Aqui Paulo está a dizer que o amor de Cristo é a força motriz da vida cristã. É o que nos move. Esse amor nos constrange, ou seja, nos impulsiona, ou nos envolve de tal maneira que não há outra resposta senão viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Foi para isso que ele morreu, para atrair-nos até ele com cordas de amor. Era a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, que ia atrair-nos com cordas de amor. Porque Deus, sendo Senhor de tudo, ele poderia atrair-nos com correntes de ferro. Poderia obrigar-nos a fazer a sua vontade, a viver para ele como escravos mesmo. Mas não. O amor dele por nós é tão grande que ele decidiu atrair-nos com o seu amor. E ele buscou a maneira mais extrema de demonstrar o seu amor por nós. Morreu por mim. Morreu por ti. Irmãos, o amor de Cristo não é apenas um sentimento, mas uma realidade transformadora que deve redefinir nossa motivação, nosso propósito. Vivemos não mais para nós mesmos, mas para Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O verdadeiro impulso da vida cristã não é culpa, não é obrigação, mas o amor de Cristo que nos envolve e transforma os nossos desejos. Quem foi alcançado por este amor não vive mais para si, mas para a glória de Cristo em todos os aspectos: trabalho, família,
ministério, relacionamentos. Em todos os aspectos, quem foi alcançado por este amor vive para a glória de Cristo. Eu quero glorificar a Cristo no meu trabalho, quero glorificar a Cristo na minha família, no meu ministério, na minha igreja, nos meus relacionamentos. Meu irmão, se o avassalador amor de Cristo por ti, meu irmão, minha irmã, se este avassalador amor de Cristo por ti não é suficiente para motivar-te a viver para Cristo e como Cristo, se o teu coração não se sensibiliza com este amor, é porque ainda tens um coração de pedra. Porque somente um coração de pedra para não sentir-se sensibilizado por este amor. E precisas de um novo coração. Aí sim tem que cantar, dá-me um novo coração. Então sugiro que reavalies, faça uma nova avaliação da tua vida cristã, do teu relacionamento com Cristo, e que faças a oração contida, assim, no coro que já cantamos, dá-me um novo coração. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.